Você que faz pão ou pizza já deve ter passado por uma dessas duas situações. Encontra uma boa receita que usa fermento natural, mas ainda não tem ou não domina o processo de fermentação natural. Ou então, você está aprendendo a trabalhar com fermento natural e gostaria de usar ele em uma receita que leva fermento biológico. Nos dois casos, é preciso converter a receita. Dá certo fazer isso? Como é que faz? É o que vamos aprender nesse vídeo. Eu sou Adriano Ribeiro e esse é o Amo Pão Caseiro, um canal de receitas e técnicas para quem gosta de fazer pão em casa. Clique no botão aqui embaixo e se inscreva no canal. Essa é uma dúvida que eu recebo quase toda semana. Dá para converter uma receita feita com fermento natural em fermento biológico? Ou ao contrário, uma receita feita com fermento biológico pode ser convertida em fermento natural? A resposta é sim, dá para converter, mas é importante deixar claro alguns pontos. Os fermentos são diferentes e, consequentemente, irão produzir resultados diferentes. Em alguns casos, essa diferença é pequena, em outros, será bem perceptível. O fermento natural produz uma acidez característica no sabor da massa, e isso acaba se perdendo na conversão. Além disso, a textura do miolo fica diferente e a durabilidade sempre será menor quando utilizamos fermento biológico. Vamos aprender a fazer tanto a conversão de fermento natural para fermento biológico, quanto a conversão de fermento biológico para natural. Apresentaremos dois métodos, um mais simples e outro mais complexo, para quem gosta de precisão. Mas antes de converter qualquer receita, é importante entender o conceito de percentual do padeiro, ou também chamado de fórmula do padeiro. É bem simples. Considere uma receita de uma massa qualquer. O total de farinha, independente da quantidade, será sempre 100%. O percentual dos ingredientes será medido de acordo com esse total. Por exemplo, se utilizamos 330 gramas de água para 500 gramas de farinha, isso significa 66% de água no percentual do padeiro. Esse cálculo é feito usando uma regra de 3. Você multiplica 330 por 100 e divide por 500. E assim você consegue chegar ao percentual do padeiro dos outros ingredientes. Seguindo aqui o nosso exemplo, seriam 2% de sal e 1% de fermento biológico seco. É possível algumas receitas de pão doce que vão usar até 2% de fermento e outras de longa fermentação que vão usar 0,5% ou até menos. Tem a nossa receita de pão multigrãos aqui no canal, que é feita assim. Mas a proporção mais comum de fermento biológico na massa é de 1% em relação ao total de farinha. É a quantidade, por exemplo, indicada na embalagem. 10 gramas de fermento para cada 1 kg de farinha de trigo. Se for utilizar o fermento biológico fresco, aquele pastoso de padaria, devemos usar 3 vezes mais, ou seja, 3% de fermento. O fermento biológico é um produto concentrado, por isso usamos bem pouco. Já o fermento natural é utilizado em maior quantidade. Eu gosto de colocar 20% de levain na massa, mas alguns padeiros chegam a utilizar até 40% de fermento natural em relação ao total de farinha. O percentual do padeiro é bem útil para alterar o rendimento de uma receita. Se eu quiser utilizar, por exemplo, 1 kg de farinha, é fácil calcular os outros ingredientes sabendo o percentual de cada um. Agora que já entendemos o conceito de percentual do padeiro e a quantidade de cada tipo de fermento na massa, fica bem fácil fazer a conversão. Vamos imaginar uma receita básica de pão com fermento natural. 500 gramas de farinha de trigo, 330 gramas de água, 10 gramas de sal e 100 gramas de fermento natural. Para fazer uma conversão simples, bastaria retirar o fermento natural e adicionar o fermento biológico. É assim que eu costumo fazer. Aí ficaria 500 gramas de farinha, 330 de água, 10 gramas de sal, a gente retira o fermento natural e adiciona 1% de fermento biológico em relação ao total de farinha, ou seja, 5 gramas de fermento biológico seco. O único problema dessa conversão simples é que você vai alterar o rendimento final da receita. Inicialmente a gente tinha 940 gramas de massa e agora caímos para 845. Para manter o mesmo rendimento, você precisa transformar o total de fermento natural em água e farinha. Se é um fermento líquido que foi alimentado com metade de água e metade de farinha, podemos dizer que 50% do fermento é composto de farinha e o outro 50% de água, já que o peso das leveduras é desprezível. Então, é só remover o fermento e adicionar mais 50 gramas de farinha e 50 gramas de água aos ingredientes, e calcular o sal e o fermento de acordo com o novo total de farinha. Seriam então 550 gramas de farinha, 380 de água, 11 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. Bem melhor assim. Agora vamos fazer o cálculo contrário, de fermento biológico para fermento natural. No cálculo mais simples,
você remove o fermento biológico e adiciona 20% de fermento natural. Então seriam 550 gramas de farinha, 380 de água, 11 gramas de sal e coloca 110 gramas de fermento natural. No cálculo mais avançado, para manter o mesmo rendimento, a gente faz o seguinte. Considerando que vamos usar os mesmos 20% de fermento natural, podemos dizer que 10% desse fermento é farinha e 10% é água. Então, eu removo um pouco menos de 10%, ou seja, 9% de farinha, que seriam 50 gramas, e a mesma quantidade de água em gramas. Repare que você não vai reduzir a água em 9%, vai reduzir na mesma quantidade que reduziu a farinha, ou seja, 50 gramas. Eu usei um truque aqui, ao retirar 9% e não 10% de farinha da receita. Eu fiz isso para arredondar a conta e não entrar em cálculos muito avançados, já que a aula aqui é de panificação e não de matemática. Pode confiar que dá certo. Agora você calcula a quantidade de fermento natural em relação à farinha que sobrou. 20% de 500 gramas são 100 gramas de levain. Ficariam 500 gramas de farinha, 330 gramas de água, 10 gramas de sal e 100 gramas de fermento natural. Então, recapitulando, a conversão mais simples é só retirar o fermento da receita e adicionar ou 1% de fermento biológico seco, ou 3% de fermento biológico fresco, ou 20% de fermento natural. Se quiser manter o peso total da massa, na conversão do fermento natural para o biológico, é preciso dividir o peso total do levain e acrescentar como água e farinha na receita. Na conversão do fermento biológico para o natural, é preciso reduzir 9% de farinha e a mesma quantidade em gramas de água, e adicionar 20% de fermento natural. A gente preparou uma planilha para te ajudar nessa conversão, tanto do biológico para o natural, quanto do natural para o biológico. O link para baixar a planilha está aqui embaixo na descrição do vídeo. Uma dica bem interessante que eu costumo fazer na conversão, que facilita bastante no cálculo e ainda mantém a qualidade final do produto, é converter o fermento natural em uma esponja ou qualquer outro pré-fermento, principalmente quando eu vou fazer uma massa enriquecida que leva bastante açúcar e gordura. Veja o exemplo do nosso pão de milho. Utilizamos 165 gramas de esponja na versão com fermento biológico. Isso corresponde a 40% do total de farinha da receita. Para converter essa receita, eu poderia retirar a esponja e utilizar os 165 gramas de fermento natural. Ou para manter em 20% do total de fermento, eu posso usar 80 gramas de fermento e incorporar o restante da esponja como leite e farinha na massa. Vale lembrar que os tempos de fermentação irão aumentar bastante quando a gente converte uma receita de fermento biológico para fermento natural. Uma massa que leva 1 hora para fermentar com 1% de fermento biológico seco vai demorar de 4 a 8 horas se feita com 20% de fermento natural. Precisa de um pouco mais de prática com levain e saber observar a fermentação da massa. Com todas essas conversões pode haver alteração na hidratação da massa. Então, é importante sempre ficar de olho na quantidade de líquido da receita. Sempre adicione a água ou o leite aos poucos e não coloque tudo se perceber que a massa já chegou no ponto desejado. Obrigado por assistir até aqui e aproveita para seguir a gente também lá no Instagram, @amopãocaseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário logo abaixo que eu vou responder sempre que puder. Não esquece de clicar no botão de curtir. Assim esse vídeo será exibido para mais pessoas e você ajuda o canal. Para receber um aviso quando houver novos vídeos, é só ativar o sininho que fica do lado do botão de inscrição. E não deixe de se cadastrar em nossa newsletter gratuita lá no site amopãocaseiro.com.br. Até mais!